Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique comigo, pois dentro de instantes nós vamos refletir sobre algo lindo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. O nosso tema de hoje, um encontro transformador que nos prepara para um novo tempo. O nosso texto está no profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Acompanhe comigo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Nós temos, portanto, um relato de uma visão muito linda de Isaías. Na verdade, uma visão que mostrou a Isaías muitas outras particularidades, né? Portanto, foi um encontro transformador que abriu diante de Isaías um novo tempo para a sua vida, um novo tempo para o seu ministério. Isaías estava junto com o povo de Judá, vivia ali no meio do povo, né? Judá atravessava uma crise, porque eles tinham perdido, então, o rei Uzias. O rei Uzias tinha morrido, um homem temente, um homem piedoso, sábio, né? Muito querido pela sua nação. Então, a nação perdeu um referencial, mas especialmente uma crise pessoal do profeta, porque por ele ser também da realeza, ter a sua vida, o seu ministério firmado ali no rei Uzias, Isaías também estava sem referencial nesse momento, né? Talvez ali ele estava muito centrado em Uzias, e então quando morre Uzias, ele também ficou juntamente com a nação dessa mesma forma, né? E aí é necessário nós entendermos que quando há uma perda grande, que a pessoa fica sem saber o sentido da sua vida, do seu ministério, como vai ser, o que vai ser daqui para frente. Às vezes tem pessoas que nesse tempo não conseguem orar, culpa a Deus por algumas coisas, a tristeza toma conta demais, né? De maneira que a pessoa não sabe administrar o tempo do luto, o tempo da perda, é uma questão difícil. Bom, Isaías, abalado pela morte do rei, né, conforme toda a nação também estava ali perdendo seu referencial, ele resolveu ir ao templo, ele foi para o templo. Eu já chamo a sua atenção que essa foi uma decisão muito acertada, né, de Isaías. Por quê, amados? Porque Deus esperava que Isaías fosse ao templo. Eu entendo que Deus atrai o coração de Isaías ao templo. É ali mesmo que ele quer ter um encontro com ele, né? Quantas vezes muitos de nós firmamos na crise, olhamos para a crise e nos movemos pela crise. Se a crise está mais amena, nós já estamos meio felizes, achando que vai passar. Se a crise acentua, todo mundo fica confundido e às vezes a gente fica olhando para a crise, se movendo pela crise que vivemos. Seja ela social, moral, familiar, financeira, muitas pessoas se movem pela crise, né? Então, o que nós já aprendemos, amados e amadas, que nós precisamos buscar a Deus e nos movermos por fé e
com o referencial de Deus e não de nós mesmos, e não pela nossa própria força, né? Então, muitas vezes falta para nós uma visão equilibrada, uma visão verdadeira de quem é Deus. Conhecer ao Senhor, né? Então, às vezes nós limitamos Deus dentro das nossas próprias limitações. Se Deus for limitado dentro da nossa própria limitação, será um Deus pequeno que não pode salvar, não pode curar, não pode restaurar, um Deus que não pode transformar ninguém, se Ele estiver dentro das nossas limitações, dentro das nossas emoções, né? E aí, então, é necessário entender que eles atravessavam um tempo difícil, como nação, pessoal, profeticamente, Isaías, né, ele atravessava, então, no seu ministério também um tempo difícil. Mas é necessário também nós entendermos que quando o Senhor abre a visão de Isaías para ter clareza da realidade espiritual, tudo muda. O que ele vê? Ele vê Deus assentado e ele relata num alto e sublime trono. O que isso indica, amados e amadas? Indica que ele estava muito familiarizado com o trono do rei Uzias. Mas quando ele visualiza o trono de Deus, o que ele diz? Alto e sublime, ou seja, eu vejo um trono maior, acima e muito mais poderoso do que qualquer rei dessa terra. Então isso gera em mim e em você, né, em nós, quando temos uma visão dessa, gera plena confiança. Nós começamos a ter uma confiança, uma certeza, uma convicção de que o nosso Deus, independente do caos que está a terra, o céu não está abalado. O nosso Deus está no alto sublime trono e Ele reina sobre todas as coisas, né? É necessário entendermos que uma visão gloriosa de Deus nos tira de uma condição de morte espiritual. Uma visão da glória de Deus tira-nos do vazio existencial. Traz cura e traz restauração para as nossas vidas. Então, vamos ver assim, um primeiro ponto que nós vemos, né? É tempo de vermos a glória de Deus. Eu estou chamando você para um tempo profético. É tempo de você ver com seus próprios olhos a glória de Deus. Chega um tempo que parem de viver pelo que as pessoas contam, as suas experiências aqui e ali, histórias na internet. Chega, é como se Deus falasse, chega, eu quero me revelar a você. Da forma que ele atraiu Isaías para o templo, ele chama você para um secreto, porque Deus tem prazer em se revelar a nós. Então, eu digo a você, é tempo de você ver a glória de Deus, de você ouvir a voz do Senhor, de Deus operar diretamente na sua vida. Amados, o profeta descobriu que aquele tempo difícil que ele estava atravessando era o momento de um encontro real com a glória de Deus. Talvez você atravesse hoje um tempo difícil na sua vida. Entenda, pode ser nesse tempo que Deus revelará a sua glória para você, né? Então foi preciso Uzias morrer para que Isaías tivesse a visão real de Deus. E aí é necessário que você entenda quem é Uzias na sua vida. Aquela pessoa ou aquele emprego, ou não sei, que você tem segurança, né? Que você recorre, confia demais nessas questões, né? E às vezes a gente deixa até Deus, amados. Tem pessoas que confiam tanto em outras pessoas que quando ocorre uma situação de crise, ela corre primeiro para aquela pessoa. Ela não vai a Deus, de tanto que confia na pessoa. Então, todas as pessoas, eu acho que tem um Uzias, que talvez precise sair de cena, para que você tenha um encontro real e saber quem de fato é o Senhor, né? Então, quem é Uzias? A palavra do Senhor diz em Jeremias 29, 12 e 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é tempo de você ver a glória de Deus. O Senhor diz que Ele vai te ouvir e que você vai encontrá-lo quando buscar de todo o coração. Uzias estará morto como Uzias esteve morto, mas o nosso Deus vive pelos séculos dos séculos. Amém, né? Outro ponto, é tempo de transformação. Perceba que Isaías profetizou muitos ais na vida dele. Ele falou, ai daquele que age assim, 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 ai de Corazim, porque esse povo é dessa forma, ai disso, ele profetizou para fora, né? Mas quando ele teve um encontro com a glória de Deus, que ele viu quem é Deus, como Deus estava no alto sublime trono, quando ele viu, amados, ele teve a visão dos querubins,
Veja bem, ele viu um grau de hierarquia dos anjos muito lindo, muito forte. Quando ele visualizou essa questão celestial, ele disse, ai de mim! Olhou para dentro, reconheceu na mesma hora, eu sou um homem impuro. Eu habito no meio de um povo impuro. Quando ele diz de lábios impuros, amados, a palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio. Uma pessoa não pode ter apenas os lábios impuros. Se sai pelos lábios, o coração está cheio de impureza. Entenda isso, né? Então, o que é que ocorre? Isaías vive uma coisa muito linda. Ele profetizou muitas vezes, ele viu Deus operando na sua nação, em pessoas, em reis, mas agora ele vê Deus operando nele mesmo. Talvez você chegue um tempo que agora é o tempo de Deus operar particularmente na sua vida. O que é um homem impuro? O que é um homem impuro, amados? Um homem impuro é um homem cheio de misturas. Desde o Éden, Deus falou, não queira misturar o bem com o mal, que esse é um caminho de morte. Ele disse, não é permitido a vocês misturar as fontes, bem com o mal dá em morte, o resultado é morte. Então, desde lá, Deus alertou. Isaías, ele disse que era impuro. Havia muitas misturas. Nós vivemos hoje um tempo que a igreja tem tolerado muitas impurezas no seu meio, muitas misturas no seu meio. A gente percebe as pessoas, né, trazendo e tal, e vem isso aqui, um modismo daqui, outro dali, e agora vamos misturando. O apóstolo Paulo, ele bate firmemente a respeito disso, quando ele está instruindo a igreja de Corinto, ele diz, como é que pode, vocês querem vir participar da Santa Ceia, com a boca que vocês louvam a Deus, a mesma boca vai comer comida consagrada a ídolo, consagrada a demônios, né? Ele bate firme e ele diz, isso não pode existir, ou somos ou não somos. Então é necessário nós entendermos Isaías, um homem crente, amados, um homem que ouviu Deus, que Deus falou através dele ao povo, ele profeta, um homem religioso, mas quando ele tem um encontro real com a glória de Deus, ele diz, eu sou impuro. E quando vem o anjo e toca nos seus lábios, Deus operando exatamente em Isaías, ele diz que a iniquidade dele foi tirada. Você sabe o que é iniquidade? É aqueles pecados pequenos e corriqueiros, que nós nos acostumamos com ele, e nem sentimos mais dor por esse pecado. Ele diz que retirou da vida dele essas pequenas coisas costumeiras que não glorificam o Senhor. E depois ele diz, e o teu pecado foi perdoado. E o pecado, ele deve acontecer na nossa vida sempre por acidente. Uma coisa que eu não tinha intenção, mas terminou acontecendo. Então eu corro para o Senhor e me arrependendo, confessando, abandonando e recebendo o perdão dos pecados, né? Talvez hoje, amados, eu digo a você, é tempo de transformação. Independente do tempo que você tem de igreja, quem você é, o ministério que você exerce. Olhe para a glória de Deus, olhe para dentro de você e receba a transformação necessária, porque chegou o tempo para a honra e glória do nosso Deus. E o último ponto que eu quero refletir é tempo do chamado do Senhor. Depois dessa transformação, então o Senhor pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías imediatamente se sente pronto. Talvez muitas pessoas nunca responderam sim ao Senhor. Não se sentem prontos. Talvez você é uma pessoa que está me olhando e você não se sente pronto. E Deus está dizendo, chegou o tempo. Entra no templo, meu filho, sozinho. Eu me revelarei a ti. Existem coisas que têm que ser transformadas. Tem um anjo que trabalha nessa função, ele vem com a brasa viva do altar, ele toca as nossas vidas. É Deus quem nos capacita, não é na sua força, não é nas suas estratégias, é Deus quem faz. Uma das coisas que Deus uma vez me falou, quando eu falei, eu tenho muito medo, eu sou mulher e tudo e tal, Deus falou, eu disse a você que você faria alguma coisa? Eu disse que eu farei através de uma mulher. Então é Deus quem faz através de nós. Isaías, aqui nesse ponto, quando ele visualizou toda a glória de Deus, toda a onipotência de Deus, ele disse, estou aqui, Senhor, pode me enviar. Ele sabia que era Deus que ia fazer, e é assim que Deus faz na tua vida. E eu abençoo você com essa palavra no nome de Jesus. Olha o que eu vou resumir aqui para o seu coração. É tempo, amados e amadas, de você ver a glória de Deus. É tempo de você ser transformado e transformada pelo Senhor.
É o tempo do chamado de Deus para o seu coração. É o tempo de confiar na força do seu poder e responder ao Senhor: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, obrigada. No nome de Jesus Cristo, eu abençoo cada um e cada uma que está sendo alcançado por essa mensagem. No nome de Jesus Cristo, inunda os corações, chama para a tua presença, revela-te, meu Deus, como o Senhor se revelou a Isaías, e traga-nos um novo tempo para a honra e glória do teu nome. Pai, o tempo que é necessário viver agora, nós colocamos à tua disposição. Fica conosco e ouve esse homem, essa mulher, que nesse dia venha a tua presença, meu Deus, através dessa reflexão. Eu oro no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima palavra oportuna.